Salmo 37, versículo 3. Ou melhor, versículo 2. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitará na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa as astutos intentos. Deus, fala conosco nesta palavra. Ilumina o nosso coração, a nossa vida e o nosso ser. Porque eu sei, Deus, que Tu és maravilhoso, és Senhor, Deus de todas as coisas, em nome de Jesus. Pai, aonde quer que esteja uma pessoa nesta face dessa terra, precisando de uma ajuda, Pai, de uma bênção, de uma cura, de um milagre, de uma libertação. Jesus, em qualquer parte do mundo, Pai, eu venho te pedir que o Senhor leve o seu amor, a tua bênção, a tua paz em cada vida, em cada pessoa que necessitar. Abençoa também, Senhor, todos aqueles que não puderem estar presentes hoje aqui, mas que o Senhor abençoa de uma forma especial aqueles que se dispuseram a estar aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Olha, irmão, aqui a palavra de Deus diz que é muito importante para o homem estar na presença de Deus. Não é quantidade, mas é qualidade. Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Amém, Jesus. Agora, o que muitas das vezes fazemos com as nossas almas? Nós jogamos as nossas almas praticamente no lixo. Quando nós desfazemos das coisas de Deus, você acha que Deus fica feliz? Não. Ele disse assim, ó: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Quantas pessoas vivem pedindo coisas para Deus? Oh Deus, aleluia! E às vezes ainda critica Deus dizendo: Deus não me ouviu. É claro que Deus não vai te ouvir. Porque o nosso coração é a porta da entrada de Jesus na nossa vida. Se nós não abrir o nosso coração para Jesus, se nós não fazermos nada para Jesus, por que Ele é obrigado a fazer para nós? Nós temos uma vida de pecado, nós temos uma vida errada, uma vida tribulosa, e Jesus cuida de nós em todo o tempo. Nós temos que reconhecer quem é Jesus para nós, irmão. Não fazer de Jesus um empregado nosso, não, que Ele não é. Ele é nosso Senhor, Ele é nosso dono, Ele sabe o que deve ou não fazer.
Às vezes a pessoa fala, missionário, mas olha, bispo, eu pedi para Deus e Deus não me respondeu. É claro que Deus não respondeu. E nem irá responder. Porque você não abriu seu coração. Você não derramou a sua bênção, a sua glorificação ao Deus Altíssimo. Então, antes de eu orar, antes de eu começar a orar, o que eu tenho que fazer? Pedir ou agradecer? Nem pedir e nem agradecer no sentido. Eu tenho que glorificar o meu Deus primeiro. Depois que eu glorificar o meu Deus, aí eu vou o adorar. Pedir e dai-vos-vos-á, né? Senhor, Tu és tudo para mim. Tu és a minha vida, Senhor. Tu és o fogo que eu respiro, Deus. Yes, Jesus. Eu quero te adorar, te glorificar, exaltar o teu santo nome. Glória a Deus, aleluia. Porque Tu é maior que tudo, Deus. Tu és Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Glória a Deus. Todas as nações, línguas, dependem de Ti. Nenhuma alma estaria viva se o Senhor não cuidasse dela. Verdade, Jesus. Então eu venho te agradecer e te glorificar. Agora, Senhor, eu venho derramar o meu coração aos seus pés, Aleluia. para que o Senhor atenda o meu pedido, o meu clamor e a minha oração. Aí você enche o coração de Deus de alegria, irmão. E o que você pedir, Deus vai abrir a porta para você. Jesus, aleluia. Deleita-te no Senhor, Ele concederá o que deseja o teu coração. Eu não agradeço a Deus, eu não glorifico a Deus, eu não peço, faço nada para Deus. Por que eu tenho que ser atendido por Deus? Não posso ser atendido. Quando você está em casa, chega um amigo, o que você faz? A sua porta está fechada. Mas chega um amigo, o que você faz? Você abre a porta para ele. É ou não é? Por que não abrimos a porta do nosso coração para Jesus, irmão? O que tem de crentes hoje na face da terra, com o coração fechado, amargurado, duro, né? A vida conjugal é uma miséria, né? A comunhão entre o casal não existe. A falta de respeito já acabou. O amor que juraram diante do altar não existe mais. Por quê? Porque falta abrir a porta do teu coração para Jesus, do meu coração para Jesus. Quando eu abro a porta do meu coração para Deus, Ele fala comigo. Ele move a minha vida. E eu entrego todos os meus caminhos ao Senhor, para que Ele possa agir na minha vida. Jesus. Quando eu cheguei em Maringá, eu cheguei só eu e nada mais. Mas eu não desisti do meu Deus. Eu orei 40 dias dentro de um salão, que o tapete que eu tinha era uma folha de jornal. O banco que eu tinha era 2 tijolos que eu pedi do vizinho
ainda para eu poder sentar em cima dele. Assim eu comecei a minha vida aqui em Maringá. Hoje, para a glória de Jesus, nós temos 37 igrejas fora daqui. Amém, Jesus. Glória a Deus. Como que isso foi conquistado? Com dinheiro não. Não foi com dinheiro não, irmão. Foi com lágrimas diante dos pés do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu creio que este ano nós ainda vamos abrir mais umas 20 ou 30 igrejas, se Deus assim o permitir. Amém, Jesus. Não é com dinheiro não. É com oração. É com busca. É com lágrima. Que Deus responde. Por isso que diz: deleita-te no Senhor, e Ele fará o que deseja o teu coração. Aleluia, glória a Deus. Abençoa, Deus. Eu desejo que a obra cresça e que as almas sejam alcançadas. Amém, Jesus. O mundo não precisa de riqueza, irmão. O povo de Deus, o povo não precisa de riqueza, o povo precisa de Jesus. Aleluia. É algo que está sendo difícil você ver nas igrejas ser levado o coração do povo. Em muitos cantos você chega, você vê prosperidade, carro, casa, fazenda, tudo. É bom? É. Mas isso está no teu coração? Então deleita-te no Senhor que Ele vai fazer. Amém, Jesus. Vocês estão entendendo? Porque enquanto muitos buscam essa visão cega, né? Aqueles que te levam ao engano estão crescendo. E você está ficando para trás. Quantas, você sai nas ruas por aí, quantas pessoas você vê desenganadas da palavra de Deus? Por quê? Se você fizer isso, Deus vai te dar um carro novo. E Deus não dá. Deus não tem compromisso com essas coisas. Se você fazer isso assim que eu estou pedindo agora, que no altar do Senhor ainda tem a descabilidade de ser no altar do Senhor, Deus vai te dar uma casa. E cadê a casa? Cadê o carro? Cadê a fazenda? Cadê nada? Está no posto do pregador. Amém? A Bíblia diz que Jesus estava pregando. E quando ele foi levantar as ofertas, levaram talentos de ouro e de prata no gasofilaço de Jesus. Um talento, irmão, de ouro são 37,8 gramas. Você já pensou quanto vale isso? E a Bíblia diz que foram muitos que levaram talentos de ouro e de prata para Jesus. E Jesus estava só observando. No meio daquela multidão veio uma viúva com 2 moedinhas e colocou no gasofilaço de Jesus. E Jesus olhou para aquela moeda e disse: verdadeiramente essa mulher deu mais que todos. Aleluia, Jesus. Aquelas 2 moedas, irmão, ela superou todos os talentos de ouro e de prata que estavam ali dentro do
braços de Jesus. Aí Jesus disse, porque os que deram do que subjava, que ele não precisava mais. Mas essa pobre viúva, de todo teu sustento, ela entregou ao Senhor. Você sabe o que Jesus fez? Abençoou aquela viúva. Amém, Jesus. Aquela viúva deixou aquela moeda aí, e ela só tinha um filho. E ela foi morar na cidade de Naim. E quando ela chegou na cidade de Naim, Deus abençoou aquela viúva e ela prosperou. Aleluia, Jesus. Só que o filho dela morreu lá na cidade de Naim. Jesus estava na Galileia e disse, eu vou para Naim. E quando Jesus entra na cidade de Naim, está saindo o caixão do filho daquela mulher. Você está entendendo? Jesus para. Parou. Tocar no defunto era uma maldição na época. Jesus chega e toca no defunto e diz, João, levanta-te. Mulher, aqui teu filho. Você está entendendo, irmão? O que nós fazemos para Deus não é valor material, mas espiritual, irmão. Aleluia, glória a Deus. O que nós fazemos para Deus, temos que fazer de coração. Aquela mulher não tinha nada. Mas naquele instante o povo podia criticar, puxa vida, Jesus com tanto dinheiro, com tanto ouro, com tanta prata, vai ficar com o dinheiro dessa viúva. Mas eles não sabiam que Jesus estava trabalhando na vida daquela mulher. Às vezes nós não sabemos o que Jesus trabalha em nossas vidas, irmão. Verdade. E nós precisamos entender. Entendeu? 2 moedas. Mudou a história daquela mulher. Prosperou, tornou ela uma das viúvas mais ricas de Naim. Mas o que ela tinha de mais precioso morreu. E não tinha quem pudesse fazer nada. Mas Jesus estava presente naquele momento para ressuscitar aquele jovem e entregar a mão na mão novamente. Glória a Deus, aleluias. Abençoa, Deus. É isso que Jesus faz para mim, para você, para nós. Aleluia, Jesus. Entendeu? Só que ele disse muito claro: deleita-te no Senhor. E Ele considerará o que deseja o teu coração. E Ele diz mais: entregue os seus caminhos para mim. Olha o que Jesus diz: entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia, Jesus, glória a Deus. É só disso que nós precisamos, irmão. Nós não precisamos de loteria, não. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Jesus. Nós precisamos de Jesus na nossa causa. Jesus. Então é necessário que nós olhamos para Deus e diz: eis-me aqui, Senhor, faz de mim o que tu queres. Aleluias. Amém? Amém, Jesus. Quando você entrega e diz: faz de mim, Senhor, o que tu queres. O que Jesus quer de você, irmão? O que Jesus quer de nós, de mim, de você, de todos nós? Deus quer que nós sejamos felizes e salvos. Amém, Jesus. Que seremos anjos ao lado dele para toda a eternidade. Porque essa vida nossa aqui é passageira, mas é aqui que nós conquistamos nosso lugar ao lado do Senhor Jesus. Verdade.
Não é em outro canto não, irmão. E as nossas atitudes, as nossas escolhas é quem vai nos colocar do lado de Jesus. Aleluia, Deus. Abençoa, Jesus. Errar, pecar, todo mundo peca, nós vivemos num mundo maligno. Mas nós temos um advogado diante do Senhor Aleluias. que nos justifica nossas causas. Aleluias. Só que tem um detalhe: no dia do julgamento, esse advogado é o juiz. E ele vai decidir para onde iremos. Entendeu? Ou para glória, ou para o abismo. O juiz, o advogado que hoje nos defende. No dia do julgamento final, ele é o juiz, porque ele é Senhor de todas as coisas, ele é dono de tudo. Jesus, glória a Deus. Então temos que ter cuidado. Examinar. Na palavra da Santa Ceia, a palavra diz assim: examinai o homem a si mesmo antes de comer do pão e beber do cálice. Não diz? Porque o que come e bebe dignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Essa palavra Jesus disse na Santa Ceia. Mas ele disse também: este é o meu corpo, que é partido por vós, tomai e comer memórias de mim. Esse é o cálice do meu sangue derramado pela nova aliança. Fazei isso em memória de mim. Glória a Deus. E aí a gente muda toda essa história. Muda tudo isso. E depois reclamamos de Jesus, porque às vezes não prosperamos, porque às vezes não temos nada, porque às vezes ficamos enfermos. A luta, irmão, é ruim, não é? Toda luta é ruim, não é? Só que tem uma coisa: é a luta que nos aproxima do Senhor. Amém, Jesus. A luta tem duas funções. Ou ela nos aproxima de Deus mais forte, ou ela nos joga na rua e no abismo. Muitos que não entendem o mover de Deus, não suportam a luta, e afasta de Deus, afasta do Senhor e perde a salvação. Mas aquele que confia no Senhor vai até o fim. O que Deus, Jesus disse lá em Apocalipse? Aquele que perseverar até o fim, vencerão todas as coisas. Amém? Amém, Jesus. Vamos perseverar? Vamos ficar até o fim? Porque Jesus está voltando, irmão. Verdade, Jesus. Não vai demorar muito para Jesus voltar. Mas, na hora que ele chegar, esteja pronto, esteja preparado. Porque ele já nos conhece desde antes de nós nascermos. Lá no livro de Jeremias ele diz assim: antes que tu fosse gerado no ventre do tua mãe, eu te conheci. E as nações te dei por profeta. E aonde eu te mandar irás, e o que eu te ordenar falarás. Jeremias disse: Senhor, eu não sei falar porque sou uma criança. E ele disse: não diga que tu és uma criança. E tocou na boca de Jeremias: eu coloco a minha palavra na tua boca. Eu não falo de mim, eu falo do Senhor Jesus. Porque a palavra que ele coloca na minha boca, eu ponho em prática. Amém? Amém, Jesus. Aleluias.
E nunca perdi uma batalha para a glória de Jesus. E Aleluia. nunca vou perder, porque o Senhor é comigo e com vocês também. Jesus, aleluia. Amém? Amém, Jesus. Todos aqueles que se aproximam da renovação da aliança, irmão, é coberto pela graça do Senhor Jesus. Não é não, é pela graça do Senhor Jesus. É Deus que cuida de cada um que pisa o pé neste lugar aqui. Amém, Jesus. Aqui já entrou pessoas carregadas. E a gente olha, ele vai embora andando de bicicleta. Você já pensou isso? Uma vez mesmo chegou um rapaz aqui que estava empurrando, que não aguentava nem empurrar a bicicleta dele, com problema de coluna. Eu estava pregando, chamei ele na frente, orei por ele, ele saiu, foi embora, pedalando a bicicleta dele para ouvir a glória de Jesus. Por quê? Porque é Deus que faz as coisas, não é o homem. Se fosse eu, ele sairia pior do que entrou. Mas quem colocou a mão nele quando eu clamei foi o Senhor Jesus. Amém, Jesus. Não foi eu. Né? Aleluia. E Deus abençoe. Bem? Amém, Jesus. Se você trouxe